Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Caio, já te mando o convite, tá? Vou só esperar algumas pessoas entrarem e aí eu já te mando. Isso. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vão mandando convite para as pessoas que são PCDs, mães que têm filhos PCDs, filhos que têm mãe PCD, fisioterapeutas, educadores físicos. Vamos entrando, vamos convidando as pessoas. Eu vou chamar já a Camila para a gente começar aqui. Vocês vão me falando, tá? Quem é PCD, qual lesão, qual patologia tem. Quem não for PCD, se é fisioterapeuta, se é educador físico. É muito importante eu saber quem tá aqui pra gente discutir e falar sobre esse assunto que eu venho trabalhando. Eu vou mandar o convite pra Camila. Deixa eu ver ela aqui. Duas Camilas aí numa live. Oi, Ká. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa eu colocar um filtro aqui, porque ninguém merece a cara. Falei duas Camilas numa live, hein? Pois é, né? As Camilas vão dominar o mundo. Vão mesmo. Na verdade, se esse mundo já fosse, né, comandado por uma Camila, já seria diferente. Com certeza. Qual o seu signo, Cá? Câncer. Eu sou a Ariana. Camila Ariana, Ó, já não bastava ser Camila, ainda Camila Ariana é tenso, hein? Pois é. Igual Camila canceriana. Nossa, já faz um drama por ser Camila, ainda vai ser câncer? Né? Cá, obrigado, viu, de você ter aceito a participar aqui da live. É um prazer. O pessoal tá entrando. Enquanto isso, rapidinho eu vou me apresentar e aí eu já peço para você contar um pouquinho de você, tá? Até para você entender, Cá, por que eu te chamei para a live, né? Eu sou fisioterapeuta, já tem 20 anos aí que eu atuo nessa área e desde o comecinho da Físio eu trabalho com promoção de saúde. Então, eu reabilitava, mas também prevenia lesões, prevenia complicações. Então, eu sempre trabalhei oferecendo atividade física, exercício físico, movimento de qualidade. E por isso eu fui para o Pilates. E sempre me incomodou, muitas vezes eu trabalhando em outros lugares, me incomodava as pessoas, às vezes chegava algum PCD e as pessoas classificavam, não, PCD precisa de fisioterapia convencional, tal. E normalmente todos os PCDs já fizeram por um longo período a fisioterapia. E eles vinham buscando algo a mais, além da físio, que é um tratamento que todo mundo precisa, né? PCD precisa, mas eles vinham buscando um exercício físico, um pilates, uma academia, e sempre eles barravam com alguém falando: ah, não, isso não é para você, pilates não é para você, pilates é para quem não tem nenhuma deficiência, você tem que fazer físio. Isso me incomodava demais. Eu falava, não, tá errado, eu sou fisioterapeuta, como que eu não consigo colocar um PCD dentro do que eu trabalho? E foi aí que eu comecei, então, a atender PCD no Pilates. Tá ouvindo? Tô. É pra pedir pra baixar a televisão.
Desculpa. Imagina. E foi aí que eu comecei a atender, então, PCD e colocar, inserir no Pilates. E muitos profissionais da educação física, da fisioterapia, quando eu falava só para profissional, eles falavam, nossa, mas dá? Será que dá? Como que você vai pegar um cadeirante e colocar no Pilates? E eu mostrava, adaptava tal. E quando eu comecei a fazer as lives, muita gente PCD começou a mandar questões que eu falava, nossa, eu não tinha ideia de que era essa dúvida. Por exemplo, nossa, mas o seu aluno PCD, ele dirige? Ele vai sozinho para o estúdio de Pilates? Nossa, eu entrei no Instagram, esse PCD namora? Esse PCD é atleta? Eu falava, gente, é uma pessoa normal. Né? E aí foi aí que a gente teve, então, a ideia de começar uma série de lives com pessoas PCD, para vocês passarem a trajetória de vocês, o que vocês fazem. Eu costumo brincar, o PCD paga a conta, né? O PCD faz tudo. Muito mais, porque é uma pessoa com deficiência. Então eu falei, eu vou convidar pessoas para PCD para contar histórias. E aí, em diversas lives, a gente já teve atleta aqui, pessoas que, pais PCDs, jovens PCDs, que tem uma vida de jovem, que vai para balada, que dirige, que namora. Então, uma série de coisas. E aí, quando eu falei com você o tema da mãe PCD, eu achei fantástico. Ainda mais nesse mês do nosso dia, né? Dia das Mães. Então, acabou dando certinho. Que legal. E aí, Kai, eu queria saber de você. Queria que você se apresentasse, até para eu conhecer também um pouquinho você, para a gente começar a contar um pouco da sua história. Legal. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, pelo espaço. Eu costumo brincar que o buraquinho que eu puder falar sobre justamente isso, a conscientização da sociedade, que a pessoa com deficiência ela não é um coitadinho, que ela não sai de casa só para ir ao médico. Pois é. Que ela tem uma vida plena, claro, com algumas limitações, com algumas adaptações, e tá tudo bem ser assim. Então, em todo espaço que eu puder falar, puder mostrar a minha vida, mostrar a minha realidade, para também incentivar para que outras pessoas falam, poxa, se ela consegue, eu também consigo, eu aceito. Calhou muito legal, assim, o mês, o tema. Pois deu super certo. A gente cancelou que você ficou doente e acabou sendo no melhor mês, assim, pois uma semana né? próxima do Dia das Mães. Tudo certo. Bom, eu sou Camila Tapia, eu sou de São Paulo, capital, moro no bairro da Moca. A Moca é um bairro da Zona Leste, mas é quase centro. É um bairro super tradicional, eu moro aqui desde sempre. E enfim, eu tenho uma doença rara, na verdade, ela não é rara, ela é ultra rara. É mais ainda para ser rara num grupo de 100 mil pessoas até 75, até 65 tem que ter essa doença, ela é classificada como rara. A minha, nesse mesmo grupo de 100 mil pessoas, no máximo 2 tem. Então, aí você consegue estatisticamente ver como é difícil. É uma doença neuromuscular, ela é progressiva, ela é degenerativa, ela é incapacitante, ela não tem cura. No Brasil ainda não temos tratamento e ela tem um nome super difícil que chama ataxia de Federich. Ataxia vem do termo, né, do grego que fala ataxia,
que é a falta de coordenação Reich é um alemão aí que apareceu Que no deu o meio. nome, né, É, para esse tipo de que ataxia. falou, Colocou o nome dele. descobriu o gene, então leva meu nome. Ela é uma doença genética, então muita gente me pergunta, pô, mas ela é genética, quem mais na família tem? Não tem ninguém. Ela é uma doença recessiva, então tanto meu pai como minha mãe, eles têm o gene em mutação e isso qualquer ser humano, mesmo que não desenvolva nenhum tipo de síndrome, doença ou condição que seja, ele pode sim, dentro da cadeia genética, ele ter vários genes em mutação. Sim. Carregar, né? Ele vai carregando. Exatamente, é o que chamam de carrier, né? Que é a pessoa que vai carregando esse gene em mutação, mas não chega a manifestar nenhum sintoma. No meu caso, eu brinco que eu tive a loteria do azar, né? Eu fui super premiada. Eu tenho irmãos, meus irmãos não têm a síndrome. E aí e meu pai, naquela brincadeirinha de ciências, assim, o azão, meu pai deu o azinho, minha mãe também o azinho, e eu fiquei nesse azão incrível que eu sou. E aí eu comecei a manifestar. Eu tenho a doença desde que eu nasci com ela, só que ela só veio a manifestar aos 25 anos. Ah, então ela foi tardia. Esse tipo de doença, ela normalmente ela aparece na fase da puberdade. A transição de hormônio que dá o start, né? Então, quando deixa de ser criança e passa a adolescência. Então, os meninos que estouram um monte de espinha, menina que Sim. menstrua. O estirão de Então, crescimento. isso, nessa fase, os hormônios lá em ebulição, que é quando a doença ela faz o boom. Na minha estava adormecida. Eu tinha alguns sintomas muito leves, que hoje eu fico pensando, então assim, eu era uma criança que não gostava de educação física. Todo mundo falava que eu era atrapalhada, porque eu torcia um pé no outro, eu caía sozinha. E isso já era alguns sintomas muito leves da patologia que eu carregava. Tá. Aos 25 anos, eu tive um estresse muito forte, que foi a morte da minha avó. E foi aonde deu o start, foi o que desencadeou a manifestação. E aí a gente começou a perceber que alguma coisa não estava legal. Tá. Eu andava muito de salto, então eu sempre fui meio perua, assim, né? Andava de salto, me arrumava. Eu comecei a sentir falta de equilíbrio e coordenação mesmo. Parecia uma bêbada andando na rua. Eu não E foi de uma hora para conseguia. outra, assim. Foi Foi um depois desse start. super estresse que você começou Ó, a perceber que começou a ficar mais forte. por que que eu falo que foi? Porque a minha avó morreu à missa de sétimo dia. Eu fui o comentário da família porque eu não conseguia andar. Porque Entendi. eles Então foi muito perceberam. rápido. Foi super assim, realmente o interruptor, sabe? Apertou o botãozinho e falou, vrum. Ligou. E aí de lá para cá eu comecei a procurar médicos. Eu fiquei 3 anos buscando médico, buscando diagnóstico dos mais errados possíveis, cara. Eu tive diagnóstico de esclerose múltipla. Eu acho que é a primeira que eles falam, Sim, né? Acho que é a primeira porque coisa. porque a esclerose, hoje eu entendo, não tem um exame que fala você tem. É por sintomas, é por dedução.
Eu tinha vários sintomas que encaixavam. Sim, é mais comum, né? Mulher, a Sim, faixa etária. Então, tinha várias coisas que levavam os médicos a isso. Isso a gente está falando de mais ou menos 2010 a 2012, que tá. foi quando começaram os sintomas. E aí eu fiquei por vários anos, até que eu fechei o exame. Já estava assim, num estresse terrível, lendo um monte de absurdo no Google, no YouTube, depressão Ah, correndo sim, sim. solta. Nessa Acabou época a eu vida, é aquela fase acabou. que não tenho mais Eu nada para, tinha um não vai, não vou fazer mais relacionamento, nada. eu tava num relacionamento estável e não deu certo por conta da doença, mas hoje eu não culpo, eu culpei por muito tempo ele. Hoje eu não culpo mais, porque eu mudei. Com Eu não certeza. era mais aquela pessoa. E aí eu não digo fisicamente por conta da doença. Eu me tornei uma pessoa amarga, azeda, chata. Então, sabe, não é só o não andar. Eu Sim, andava. sim, era Eu outra andava Camila, né? eu andava bêbada, mas andava. Até que o relacionamento não deu mais certo, a gente tinha negócios juntos, né? Separamos, fizemos sociedade, cada um seguiu o seu caminho e eu conheci o pai do Theo. Com 3 meses de separada, eu engravidei. Olha só, o Theo queria vir de qualquer Ele jeito. queria, ele Queria. brigou Ele ali tava porque ali ele na queria. porta falando, vamos, vamos, que Pois eu é, e preciso chegar. por ser uma Olha só. doença genética, eu ficava naquele receio assim. Eu tinha pouco entendimento. Hoje tem estudo, hoje tem grupos, a gente achou mais pessoas, se conversa, troca figurinha. Naquela época não tinha É, a gente nada. tá falando de. Era 2012, 12 anos. Não, já era 14. Isso aí já era em 14. 10 anos 10 anos atrás atrás. não Se tinha hoje é muito, novo, muita gente não conhece, imagina não 10 anos tinha atrás. informação, não tinha nada, assim, nada. Para você ter uma ideia, quando eu descobri a doença, eu achei um canal no YouTube que nem existe mais, eu não lembro o nome, que eram uns gringos, que, meu, a mulher, eles tinham um casal de gêmeos com ataxia. E era assim, era o único que eu tinha e era extremamente debilitante. Eu fazia na época a faculdade, eu larguei a faculdade. Eu falei, eu não vou me formar, eu não vou trabalhar, eu não vou nem chegar a pegar o diploma. Olha Eu só, achava que em 3 meses eu ia morrer. que Eu louco. achava, eu imaginava que em um ano eu estaria numa cama, definhando, tendo que comer por sonda e usando fralda. O que eu acho que é a grande maioria, né? Porque todo mundo que eu peguei, assim, desde do início, todo mundo passa por essa fase, né, Ká? E é a falta de Exatamente. informação. Eu não E tinha o isso. Google joga um balde ali e fala, acabou a vida. Aí eu fui pro Facebook, Instagram ainda estava engatinhando, era Facebook. Comecei a entrar nos grupos e caçar gente e tal. Beleza. Engravidei. Conheci muita gente com a doença, mas eu não tinha nenhuma referência de alguém que tinha engravidado e teve a doença. Tá. Eu tinha históricos de Machado Joseph
que é Sim, um tipo de ataxia também, que aqui no Brasil ela é predominante. E aí, essa sim, a gente tem bastante histórico, mas a minha, eu não não tinha tinha. quase. E na época, quando você engravidou, você andava. Eu Não estava na andava, cadeira eu ainda, tá? trabalhava, eu dirigi, eu Tá. cambaleava. Como assim, já andava meio bêbada. Eu sempre estava perto de alguma coisa, como um móvel, uma parede, Para meio apoiar que ali. para dar uma sentação, um apoio se acontecesse. Aí, bom, procurei nos grupos. Peraí. Fica à vontade. Aí não achei até quando eu me separei. Eu vi que a doença, eu estava já há 3, 4 anos com ela e eu não tinha morrido. Aí você falou, opa, tem Eu alguma falei, coisa, a conta peraí, não né? fecha. Vamos recalcular a rota É, aí que o negócio não tá. acho que eu vou viver muito, então deixa eu Pois dar uma vou sacudida. aproveitar, né? Pois é. E aí eu conheci o pai do Theo, a gente não tinha um relacionamento estável. Tava se conhecendo, era muito recente, eu me engravidei. Não E aí, foi planejado. nem um pouco. Tá. E eu vou te falar que o Theo, ele é enxerido, porque não era para ele estar aqui. Que eu tomava anticoncepcional e usamos preservativo. Não, Como ele eu é engravidei? determinado. Exato. Ele escolheu, ele falou: eu quero aquela ali de mãe. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí o relacionamento não deu certo, é claro, por N fatores, não era. Eram duas pessoas que estavam se conhecendo que iam ter um filho. E Sim. eu fiquei na dúvida sobre ter ou não ter. Confesso que foi a primeira coisa. Na época, eu tive muita gente falando: Camila, não vai, porque você não sabe o que isso pode fazer em relação à sua progressão à gravidez. Sim. A gente sabe que doença neurológica em hormônio, em fases hormonais, em pico, ela dá uma aceleradinha. Então a gente não sabia em relação. E também não sabíamos se ele teria doença. É, na verdade, eram os dois fatores, era a mãe Dois e o pesos, filho, né? A né? O que, minha que vai preocupação acontecer? é É, com ele e a preocupação também. Tava ruim, mas eu podia ficar pior, né? sim, porque E muda aí muito, né? A gestação é um. é. Imagina, a gestação para uma mulher saudável já já mexe muito Eu com o corpo, com a brinco que a gente saúde. vira um ET. É É muito loucura a louco, gestação. é muito É, louco. é. Mas é uma loucura que eu indico todo mundo que puder e quiser a fazer, porque é É muito muito bom. gostoso. E aí eu procurei meu médico e falei, ó, preciso entender dessa bagaça. Aí ele me explicou que ela era recessiva, que o pai do meu filho precisaria também ter o gene. Então, assim, o Theo, ele é um carreiro. Sim, Ele, ele carrega o gene. O dia que ele quiser ter um filho, ele vai ter que fazer um acompanhamento genético, tudo certinho, para não passar a doença para frente. A sim, doença nele não está, mas sim. está o Mas gene. ele tem o gen, sim. E aí, se ele achar uma doida aí que tenha também, aí já era, né?
eu comecei meio que a me destacar no meio virtual mesmo, era Facebook, por isso, porque eu comecei a contar a Como minha era a sua história, como gestação? é, assim, de ter a doença, de não saber, então era muito engraçado, porque eu fazia xixi segurando a barriga, porque eu falava assim, o útero é um músculo, a doença Ah, é muscular. Se eu fizer xixi, eu vou perder meu que filho. louco, que louco. Eu tive sério problema de constipação, de ter que Por fazer medo de fazer lavagem, força. porque eu não fazia Não força. evacuava porque tinha Eu tinha medo. medo, eu não pegava nada de peso. Loucura, sabe? Loucura, Hoje, loucura. hoje eu sei, não é. Às vezes minha irmã falava, ai Camila, a gravidez não é doença. Eu falava, mas eu já sou doente, sabe? Mas Era eu acho que é hoje, bem isso, era o medo, o era pavor. E eu medo. entendo, a hora que a gente foi falar, eu tenho uma filha e eu perdi uma gestação antes dela, de gêmeos. E eu falo que é a melhor coisa do mundo É. mesmo, os filhos. Mas a minha gestação foi traumática. Eu não consigo pensar em falar, nossa, eu vou ficar grávida de novo. Aqueles 9 meses, a agonia de saber se lá dentro tá tudo bem, se tá se desenvolvendo bem. Esperar Não, o. Até me arrepia. e a Esperar o loucura de ir no ultrassom. É, ultrassom, você fala, meu de Deus, eu vou ter chegar que no médico e esperar. falar, doutor, tem os dedinhos? Tenho cinco, tá vendo? Exata, Cinco olha, o aí, meu marido sabe? acabou de escrever outra louca da gestação, mas só quem passa que vê é louco. É, O ultrassom era sofrido para mim. Eu falava, doutor, tá tudo bem, mas tem mesmo, porque eles eram mal formados os que eu perdi. Mas tem esse, tem as duas. Ela tem as duas perninhas? Tem, Camila. E às vezes eu ia embora, eu cheguei ao ponto de ir embora numa sexta-feira do ultrassom, sonhar à noite que tinha dado errado, e no outro dia eu tava desesperada que eu queria fazer ultrassom de novo. Então eu fico imaginando, é sabe? Eu muito falo, meu louco. Deus do céu, é loucura. E Não, que 9 meses longo, pelo amor de que não Deus, passa, que né? E não os passa. últimos? Quando você entra no sétimo, chega tudo, mas não chega a Não, hora de nascer. não, não. E tem É, dia que a gente quer que eles mexam, mexam, mexam. Aí a gente encuca e fala, nossa, mas hoje tá mexendo menos. O que será que tá é, acontecendo? aí você fala, ai, tá demais, fica É, quieto. Aí ele para quieto e fala, nossa, mas ele tá quieto, tá. né? Faz tempo que não me chuta. Aí a gente fica que nem louca, cutucando Nossa. barriga. Pois é. É louca da A gestação mesmo. louca da gestação mesmo. Nossa, foi eterno. Ainda bem. Ai, como a gente espera o dia do parto para ver se tá tudo Não, bem. Que louco. não, e assim, ver a carinha, ver. É um negócio que a gente falando não entende. Não, não E entende. isso, Não cara, entende. olha que legal. Eu, com todas as minhas condições, limitações, o meu cenário completamente diferente do seu, mas olha a A sinergia, como é mesma igual. sensação, São exatamente. É a mesma mulheres em sensação. corpos diferentes, mas quando a gente fala de maternidade, É a mesma isso coisa. independe, né? É muito louco. E assim, E a gente, eu acho que naquele momento, eu vou até te perguntar se a sua doença, ela evoluiu muito no período da gestação ou não? Foi uma evolução normal? não, foi incrível. O médico, eu, tive muita sorte, o médico ótimo, ele já estava com acompanhamento bacana. Aí ele falou para mim, ele falou, ó, Camila, gestação normal, trabalhava, ele falou, já se programa para do sexto mês em diante pegar mais leve. Por quê?
o seu eixo vai mudar, seu equilíbrio vai diminuir. Sim. E aí você vai ter o peso, tudo isso vai mudar. A gente já tem os hormônios que deixam as articulações mais frouxas, que a gente já tropeça mais. Então, assim, o risco de uma queda muito maior, tal. Então, eu vou te falar que eu tive uma gestação perfeita. Eu entrei na maternidade, parecia um pinguim andando de perna aberta, é muito engraçado. Mas andando sozinha, 17 quilos mais gorda, isso porque fechei a boca, aí que o bichinho era um touro. E aí eu queria parto normal. Nossa, Porque corajosa. também. Não, e é mais uma coisa que a gente lê. Mas anestesia, doença neurológica, da start, blá, blá, blá. Aí eu falei, eu vou sofrer tudo que eu tiver que sofrer no parto e vamos, pelo menos não sofro depois. Só que meu filho é muito cabeçudinho. E aí ele não passava. Aí o médico falou, não vou te colocar em sofrimento. E vai judiar dele colocar também, a criança. tadinho. Ele falou, porque do jeito que tá, é capaz de eu ter que tirar ele em fórceps. Não. Tá bom, agendei a cesárea, tudo bem. No quarto, primeiro que a minha família ficou desesperada porque eu não voltava, não ia pro quarto. Então, saí do centro cirúrgico, você fica numa salinha ali, até voltar, né, a anestesia e subir por quarto. Eu não voltava, eu não sentia minhas pernas não voltavam, fiquei um tempão, Foi a hack? Você tomou a hack, a anestesia, porque você foi para cesárea, tá? Isso. E não voltava? Não voltava, o Theo nasceu 11 da manhã, eu fui quase meia-noite. Minha família toda em pânico, passei o dia e eu lá, drogadora, loucona, nem sabia o que estava acontecendo. Eu e ele, todo mundo, porque não, tá esperando voltar da anestesia. Beleza, quando eu tive a sensibilidade, comecei a mexer os dedos do pé, me deram alta para subir. Subi, só que aí o que aconteceu, cara? Eu não tinha força para me manter em pé. Entendi. Eu tinha sensibilidade, eu conseguia mexer, só que eu ficava em pé e desmontava. Não tinha sustentação. Nenhuma. Tanto que aí foi uma equipe médica, foi neurologista para ver o que podia ter dado de errado. E nada tinha dado, e aí a conclusão é assim: ela teve um estágio de piora, a doença na hora progrediu. do parto. Na verdade, a anestesia pode ter. Pode ter dado. Como deu uma adormecida, né? O músculo, na hora de voltar, não tinha força suficiente, energia suficiente. Aí ele falou: tá legal aqui, pra que eu vou trabalhar? Pega pra mim o carregador de celular, por favor. E aí enfim, a gente fui para casa numa cadeira de rodas e aqui em casa reabilitação, trabalhando, físio. Voltei a andar, só que tem que pegar um de lá de cima, esse corpo. Só que eu não tinha mais o equilíbrio para andar sem um apoio. Entendi. Então, assim, eu comecei a ficar muito dependente das pessoas. Então, assim, a minha casa adaptada, corrimão, tal, então eu conseguia transitar, mas não saía para lugar nenhum se não tivesse alguém para me dar um bracinho e andar comigo. E você ficava, nesse tempo que você voltou para casa,
Você voltou, então, de cadeira de roda, cutel, bebezinho. Aí você imagina, Os primeiros... eu Foi tava, quanto tempo, mais ou eu menos? era a Camila, que não andava mais, com uma criança que eu não sabia nada dele, não sabia nada de mim. Meu filho não pegava, por favor, ele não pegou o peito, ele não pegou. Ele teve. Não, não faz, não, deixa. Ele teve perda de peso, ele perdeu peso, ele estava morrendo de fome, ele ficava pendurado no meu seio O dia inteiro. 24 horas. Chorava O de fome. bico do meu seio estava já em carne viva, quase caindo. Tava louca. E ainda eu tinha uma questão, Cá, que era assim, que isso foi, vai tremer um pouquinho só para eu Pode pôr, encaixar. fica tranquilo. Esqueci de colocar antes. E aí eu tive uma questão que isso foi da gestação, de muita gente me desclassificando como mãe. No fato de assim, quem vai dar banho? Quem vai trocar fralda? Dá. Quem vai pegar no colo? Quem vai isso? Quem vai aquilo? Está fazendo um filho para sua mãe cuidar. E aí aquilo me incomodou num nível que, primeiro ponto, eu vou falar, eu queria mostrar para as pessoas que falavam que, ó, eu posso. Em segunda, eu pensava assim: eu quero que meu filho entenda sempre que é diferente entre nós, mas que tudo bem, a gente vai dar jeito, a gente vai se adaptar e a gente vai fazer tudo que mãe e filho fazem. Então, assim, eu fui começar a olhar banheira, como que eu ia fazer para dar o banho nele, sabe? Beleza, ele bebezinho quando é pequenininho na cama, mas cresce, aí a cama não dá mais. O problema de dar banho na cama é quem traz a água quente do Do chuveiro chuveiro até a até a cama. cama. E eu não queria que ninguém trouxesse para Eu queria mim, fazer eu tudo queria. sozinha. Exatamente. Aí fui, pesquisei na internet uma banheira que tinha suporte, cabia dentro do meu box certinho. Aí eu tinha um espaço desse tamanho que eu ficava entre o box e a banheira. Eu não caía, eu não Não tinha tinha para nem onde cair. como cair. Eu me pensava ali e, meu, não caía. Aí achei uma redinha que eu colocava ele na redinha e eu ficava tranquila, com o braço solto, porque tinha redinha, ele não ia se afogar. E aí eu tinha o carrinho do lado da banheira, eu encaixava o carrinho. Aí eu forrava de toalha, eu só fazia assim, que nem um boneco, pegava daqui, de Colocava. novo, assim, sabe? Era Mas super assim. dava, E adaptou tudo do seu aí ia pra jeito, do jeito cama, trocar. dele. Exatamente. Hotel, para você ter uma ideia, ele começou a andar com 11 meses. E aí ele era um cutoco, ele engatinhava, ele pedia a cola, eu falava, espera, deixa eu sentar e pegava ele no colo. Então, assim, numa boa. E ele foi andar porque o bichinho tinha que se virar, né? Eu E eu quero alguma não coisa, eu tenho que buscar. Acho que eu vou chegar porque primeiro que a minha mãe. não adianta. E eu não deixava ninguém pegar ele no colo.
assim, com ele não tinha esse negócio de ficar ninando, balançando. Não, o desenvolvimento motor dele foi muito melhor do que outra criança que não tem uma mãe Então, assim, a PCD, com gente certeza. ficou muito no chão, a gente Estimulou brincava muito muito. no chão, estimulando muito isso, assim. Ele ir buscar, por exemplo, a bolinha estava longe. Era mais rápido ele ir pegar do que eu, então. Já foi, sabe? Ele foi crescendo assim. Ele era um cotoquinho pequenininho. Ele viu andando com dificuldade, ele esticava a mãozinha e falava: ajuda, mamãe, Ai, que ajuda. Tipo, bonitinho. porque Oferecendo ajuda. ele via que as pessoas me ajudavam. Então, assim, eu brinco que. Eu brinco não, eu assumo que o Theo, ele veio assim, sabe? Eu não Não, queria. ele veio sob medida. Não, Precisa do Theo para Camila. exatamente. E eu falo, cara, se ele não estivesse na minha vida, eu acho que eu não seria 1% do que eu sou hoje. Outra, não, Não, e não eu vejo um seria. pouquinho no seu Insta, ele é parceirão, assim, ele tá o tempo todo, Super, né? super, super, super. Ele, daqui a pouquinho, ele Uhum. vai participar. Ele aparece. Ele vai Já veio aparecer. umas 2 vezes aqui. Eu falei, calma, vai falar. Calma, Theo, calma, que ainda Calma, não vai chegou a chegar. atração principal. Calma, você vai aparecer. E aí, assim, eu queria, sabe, cara, provar para mim, pro Theo e para todas as pessoas que, de uma certa forma, não acreditaram que a gente podia. Além disso, hoje conheço mulheres que viraram e falavam para mim: eu só tive filho depois da sua Depois. experiência. Porque aí você começa a contar. Então, eu tinha programado minha vida para vou ficar 6 meses com o Theo, depois eu tinha uma loja, vendi, vou ficar 6 meses, depois monto outra. Na progressão da doença, eu não tinha mais como trabalhar, Entendi. porque era tudo muito novo. E aí eu me aposentei. Quando eu me aposento, eu me vi assim, eu sempre fui ligada a 1 milhão. 1 milhão. E aí eu me vi em casa, descabelada, feia, pós-parto, com uma criança, O dia que dá, a gente escovava o dente. o cabelo vivia no bilhote. Não, Esse não, moço que tá não queria comentando, falar, vem pegar o papai. não, 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 esse não, moço não. que tá comentando é o Robson. Ele também é cadeirante e ele tá contando que o filho É, dele pegava a cadeira dele quando era pequenininha e saía no pau em casa brincando e falava: "Vem me pegar, papai". olha. Não, o Theo toca uma cadeira melhor que Olha, eu, menina. tá vendo? E o filho do Robson, muito bonitinho, quando ele era pequenininho, o Robson me contou, tinha uma festa junina na escola e tinha uma criança cadeirante. E ele foi o único que quis dançar com a cadeirante. Porque ele falava, meu pai também é cadeirante, e dá para dançar com cadeirante. Então, olha que bonitinho eles Não, na crescerem já. formatura do pré do hotel tem aquela dancinha da valsa, tal, não sei o quê. Aí é a mãe que dança. Aí eu falei para ele, eu falei, filho, quer dançar com a tia, com a avó? Porque eu entendo, né? Criança, né? O diferente nem sempre é legal. Eles não Ele, entendem não, muitas mãe, vezes. eu quero dançar com você. E assim, a gente, de uma certa forma,
paramos a Eu formatura, foi imagino. atração, porque ele é sentadinho no meu colo e a gente dançando. Dançando. Então, assim, é muito, muito legal, assim, e marca. É muito louco, assim. É um serzinho, eu acho que o Robson, ele vai concordar comigo. Crianças que vivem no meio de crianças sem deficiência, mas que vivem no meio de pessoas com deficiência. Meu Theo tá comigo em todo lugar que eu vou. Que é uma coisa que ele adora, reunião do conselho, menina. Jura? Ele Eu participa com sou você? conselheira estadual. Eu Aham. estou no conselho da pessoa com deficiência. Ele adora. E sabe para quê? Para ficar com os cegos. Olha só. Ele adora guiar cego até o banheiro, até não sei o quê. Aí ele pega água, ele pega café, ele faz massagem. Ele adora ir para reunião do conselho. Ele Aprendeu, né? gosta Ele aprendeu super. e hoje acho que ele tem muita facilidade em fazer isso. Não, e amigos na sala com alguma deficiência, principalmente autismo, hoje as criançadas põem de lado. Ele não. Porque cresce com esse meio, cresce vendo que o diferente é normal. Sim, exatamente. Exatamente. E eu acho que isso faz tanta diferença. Super, Nossa, tanta super. diferença. Na verdade, eu acho que é o que precisava, né? Todo mundo entender que é normal e a gente passar isso de geração para geração, porque as coisas iam acontecendo de forma mais natural, né? E Não ia ter diferença, não ia ter, porque muitas vezes as crianças todas as vezes elas são inocentes, mas às vezes tem um pai que até por proteger, olha, não vai brincar com aquele amigo, porque vai que ele você vai cai, machucar ele. Então, pela falta de conhecimento, acaba Ou ensinando que é muito aquela frágil, coisa no dia a dia, você vê uma criança olhando. E aí o pai, para de olhar. Normal. Para, não fica olhando. exatamente. Deixa eu olhar, que nem eu tenho uma scooter. Que É, é tipo essas motinhas de shopping. Cá, faz sucesso no meio das eu imagino. crianças. Eu imagino sendo na reunião da escola do Theo. Todo mundo, o Theo, te dá uma Todo mundo voltinha. olha, entendeu? Todo mundo tá olhando. E todo mundo quer andar. Sim. E aí os pais, para, não, não pode. Eu falo, não pode. Ele pode sentar no meu colo. Meu, dá uma voltinha, pronto, Experimenta, matou, né? Ensina o matou. que E é. aí a criança vem, tia, por que você tá aí? Aí você vai conversar. E, meu, Explicar. acabou. Acabou. Aí, Exatamente. a partir daí, o negócio vai fluindo normal. Eu acho que a gente está caminhando a passos muito lentos, muito pequenos ainda, mas está caminhando para uma sociedade inclusiva. Sim. Eu não Eu falo. acho que acho que é ainda uma sementinha, mas já foi plantada, já Eu não começou. falo na educação, acho que educação tem muito ainda o que fazer. Mas eu digo sociedade, sabe? Sim. Aquela atitude não. Hoje eu vejo um pouco mais de empatia. Não sei se porque eu mudei de lado, de pessoa sem deficiência para com deficiência, dei essa mudada, não sei se é isso, mas hoje eu vejo que tá muito melhor. As pessoas não te olham mais tanto. É claro, existe exceção e sempre Sim, vai existir. sim.
Até porque a gente encontra dificuldade no dia a dia, né, Cas? Calçadas não são adequadas, ônibus não vem adequado, é tudo muito difícil. Então, muitas vezes, de casa sair de casa fica muito difícil, Mas tá caminhando. Tá aos passos muito lá. Quer participar? E o Theo, tá aí? Tá, peraí, eu vou chamar. Tá bom. Deixa eu ver. Ai, como ele é lindo! Tudo bem, Theo? Tudo. E eu fiquei sabendo que você guia uma cadeira como ninguém. É verdade? Preciso te conhecer para você me ensinar a guiar uma cadeira direitinho. Ele empina, aí ele cai, aí ele racha a cabeça. Aí levanta, vai de novo, né, Theo? Quantos anos o Theo tá? 8. 8. Que série você tá, Theo? Terceiro ano. Terceiro ano? E o que você mais ajuda a mamãe? No que aí em casa você precisa mais ajudar, assim? Você acha que sua mãe precisa de mais ajuda aí em casa? Onde os pés mais ajuda. Sim. A gente mora numa casa de 2 andares. Então, mesmo eu estando numa cadeira, eu ainda consigo subir e descer. Não tem elevador? Não tenho. Não tenho, porque se eu colocar, eu paro de andar. É verdade. Então, e aí você sobe sozinha. Devagarzinho, no corrimão e tal. E às vezes, quase sempre, aí pega não sei o que pra mamãe lá em cima. Porque ele vai rapidinho, blum, blum. Aí você vai lançando, né, Theo? Você lança o carregador, você lança tudo que a mamãe pedir, você lança, né? Água, olha, eu não sou massagem cadeirante. no pé. Eu não sou cadeirante, Theo, mas eu também moro numa casa de 2 andares e eu também grito a minha filha, Laura, joga o carregador. Laura, desce não sei o quê, porque senão a gente não aguenta subir e descer todo dia, o dia inteiro, é super normal. Super normal. E a sua mãe pede massagem no pé? Entendi. E você faz, né? Porque eu já vi você fazendo. Sim. Faz. Às vezes ele reclama. Tem que rolar um suborno. Eu ia falar, começa, entendeu? Começa a cobrar assim, uma caixinha, não é? Para você se tornar empreendedor, para você ir guardando para os seus negócios, assim, ó. Porque a massagem no pé é abuso da sua mãe, não é? É abuso da sua mãe, é mimo da mamãe. A massagem é que a mamãe tem dor na perna, nos pés. Entendi. Aí o Theo dá uma ajudinha. Ele dá uma ajudona, né? E o que você falou para mim que você mais gosta de fazer comigo? Fazer com você? Que a gente tava falando. Dormir agarradinho. Ai, é tão gostoso. Desde bebê, ele tinha um quartinho dele montado e eu não deixei ele dormir no berço. Que eu queria ele comigo ali agarradinho. Aquele cheirinho de bebê não tem igual. E aí, isso é uma coisa que ele também gostava. Entendi. Então, até hoje, a gente ainda dorme junto. Ele fala que ele só quer sair com 10 anos. Quando ele fizer 10 anos, ele quer. Mas tá muito perto. Aí a já vai negociar para os 15. É muito gostoso, Theo. Olha, minha filha tem 15 anos, ela faz esse ano. A gente também dorme muitas vezes agarradinho. Ela tem o quarto dela, mas a gente tem um combinado assim, ó. Ela dorme no quarto dela e eu durmo no meu. Mas de madrugada ela me chama pra gente dormir agarradinho. É muito bom. E assim, ele tem que estar com alguma parte do corpo grudada em mim.
Então é o pé, a mão, a cabeça, o bumbum. Tem que estar encostadinho. Tem que estar ali. E se eu acordo, ele acorda. É uma delícia, né? A hora que for. Ô, Theo, e o que mais que você gosta? Você passeia bastante com a mamãe? E você ajuda ela lá no conselho? Ajuda? Você é o secretário dela? É. Ele vai começar a anotar tudo isso, vai começar a cobrar tudo. Vai custar caro esse trabalho. Não, e assim, ele é um mini eu em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Personalidade. Parece um pouquinho a cara da mamãe, mas personalidade, assim, e companheiro, sabe? Tudo que eu me enfio, ele quer participar, ele quer fazer. E assim, não é porque eu falo, não, vai, tem que ir. É dele, né? Não, ele quer. Amanhã ele vai faltar na escola. Ó, o conselho telar vindo buscar. Porque você vai aonde, Theo? Moca Solidária. Pra onde? Moca Solidária. Na Moca Solidária. Eu já vi o projeto. Vocês entregaram o ovo de Páscoa, não foi? Amanhã tem entrega de cesta básica. E o Theo vai ajudar. Aí são 200 famílias em vulnerabilidade que vão lá buscar. E as entregas são na semana. Aí, como a semana teve feriado, ele foi bem nas provas. O Theo tem cara de um menino muito inteligente, então ele merece amanhã faltar e ajudar a mamãe. Eu concordo. Ele vai trabalhar como voluntário, mas eu adoro, né? Porque Mas imagina, legal ele curtir, o que legal. eu gosto de fazer e ter um parceiro, um companheiro nisso é demais. Mas não é nada assim forçado, Sim, sabe? é dele, né? É dele. Ô, Theo, e deixa eu te perguntar uma coisa. O que você quer ser quando você crescer? Qual vai ser a sua profissão? Tem duas. Qual? Médico. Médico o quê? Não sei não. Por que você quer ser médico? Por que ele quer? Pode falar? Por que você não fala? Para cuidar da ver mamãe? se acha a minha cura. Pois é, eu tenho certeza que até você ser médico já achou antes. Tenho certeza. E qual é a outra? Jogador de futebol. Jogador de futebol? É isso? Dá mais dinheiro do que médico. Eu já falei, a gente investe, tudo bem. Pois é. Deixa o outro achar a cura. Na verdade, Theo, você pode ser o que você quiser, né? Você pode ser o que você quiser. O que você quiser pode ser. E é isso que a gente está conversando aqui. Você pode fazer o que você quiser, a mamãe pode fazer o que ela quiser. E todo mundo vai adaptando. Às vezes o Theo não consegue ser um goleiro. Foi palmeirense? Não. Não, acho que é só se for do Palmeiras, ele escreveu. Que time você torce, Theo? Entendi. É que tem um palmeirense aqui na live. Ô, Ká, e pra gente terminar, como que era, o que mudou a Camila depois do Theo? É outra Camila? Outra. Totalmente outra. Eu mudei da água pro vinho. Visão, assim, eu acho que a garra mesmo, a resiliência, motivação. Eu acho que é essa a palavra. Antes do Theo, tanto faz se eu estivesse bem, se eu estivesse mal.
porque eu não tinha perspectiva, eu não tinha um porquê de querer estar mais ativa e estar vivendo e estar em movimento. Hoje eu estou em movimento, hoje eu. E aí, assim, acaba que depois do TEL, veio uma fase minha que eu parei de olhar só pro meu umbigo. Aquela coisa que é normal do ser humano, sabe? Sim. Eu passei muito a olhar pro próximo. Primeiro com o pessoal que tinha taxia, fui presidente da ONG, depois comecei a me engajar com outros tipos de doença rara. Aí eu achei que estava pequena para mim, fui para a política, estou nela até hoje, porque eu entendi que a gente só transforma o mundo com a política. Politicagem é diferente de política. Com certeza. Eu não estou falando de partido, eu não estou falando do azul, nem do amarelo, nem do vermelho. Estou falando de política, aquela política pública que é onde vai ser pensada uma pessoa, porque hoje, o que a gente vive hoje em política são pessoas fazendo política para a pessoa com deficiência sem nenhum entendimento. Fazendo Exatamente. tudo errado. Sem saber o que é uma deficiência. Exatamente. Sem saber qual é a aplicação. É rampa que a gente vê que o final da rampa dá tem um degrau. Poste, exatamente. e aí você fala, e aí, sabe? Então, assim, oi, Cris. O Cris tem ataxias federais também. Oi, Cris. Aqui na live acho que tem mais 2 pessoas que têm ataxia também. O Renan e a Gi estão assistindo. Eles também têm ataxia, também tem. E aí foi isso, assim, e me traz esse lado de militância política para que mais pessoas com deficiência ocupem esse espaço. Porque aí vai ser mais bem feito, né? Vai ser feito por pessoas que sabem o que precisa ser feito. Você quer me ver no ódio, horário eleitoral? Porque eu defendo, porque os autistas. O cara nem sabe o que é um aba. Não, ele não sabe. Ele não sabe. Tá falando que defende autista? Exatamente. Sabe? Então. Ô, Kai, você vai sair agora na próxima eleição? Não sei. Tá. Assim, porque você foi candidata, porque eu votei em você na passada. Obrigada. Em 2022, estadual. Aí agora, 24, tem a municipal. Não sei, ainda tem acordo político, então eu sou pré-candidata, mas ainda não chegou ainda na fase onde você firma realmente que você é ou não. Mesmo não sendo a política, é o bichinho que pegou mesmo. Então, estando ou não candidata, eu continuo Vai continuar a trabalhar na causa. Continuo trabalhando na causa com outras pessoas. Eu apoio uma pré-candidata à prefeitura. O plano de governo dela de inclusão, eu e mais 2 pessoas que vamos escrever. Então, assim, é muito trabalho, é muito amor, é muita dedicação. Não para mim. Para todos, né? Porque... E é aquele negócio, eu não penso quando eu
faço aqueles vídeos polêmicos que dá um monte de curtida. Cara, não é só pra mim, sabe? É É um uma grito, né? piada. É uma piada que fizeram com uma mulher cadeirante. Cara, me doeu. Só que eu sou uma mulher de 41 anos. Eu sou muito bem resolvida. E esse cara fala, fala, meu, mas você pega uma menina de 15 que tá se descobrindo, ele acaba Com com o psicológico certeza, dela. com certeza. Ele causa um estrago muito grande. Exato. Então, a maioria das minhas lutas me atingem, claro, porque eu sou uma mulher com deficiência, mas me dói no lugar porque eu vejo o quanto isso pode refletir em outra pessoa muito mais forte. Então, assim, tem todo esse engajamento. Agora eu tenho o trabalho essencial no MOCA, que é uma associação de bairro que faz de tudo um pouco o que precisar. E na associação, meu foco, eu entrei para dar assistência à pessoa com deficiência. Então, eu queria distribuir cadeira de roda para todo mundo, distribuir, sabe? Eu falava, poxa, eu tô no conselho, na secretaria, só vou fazer a ponte. Só que aí você vê que o buraco assistencial Não é tão social, fácil ele é assim. muito maior, é um abismo muito grande. E, às vezes ele surpreende porque às vezes precisa de um negócio tão mais básico do que a cadeira, né? Então é bem complicado. Mas que bom, É uma que bom que você tá escola nisso. que a criança não pode ir porque a escola tem degrau. Basicamente é isso. Cá, foi muito bom. Eu ficaria aqui horas falando com você. Adorei, adorei, A adorei. gente falou meia horinha de conversa. Você viu, né? Imagina, mais duas de uma Camilas hora. junto, meia hora, não dá. E teria muito mais coisa para Teria. falar. E assim, eu acho que foi. Cada live eu me identifico numa coisa. E nessa da gestação, a gente sentiu o mesmo frio na barriga, pode ter certeza. Literalmente. Foi. O Ai, que medo bom. Ó, que eu parabéns, o tinha. Theo é lindo. Obrigada. Com certeza vai ser um doutor lindo. Ai, E deixa ele dar ajudar. Deixa ele ajudar. trabalho. Vai dar trabalho. Se prepara com as noras aí, Ai, que Deus já. livre. Eu falei que Aproveita dormir agarradinho. eu expulso todas que aparecerem. Dorme agarradinho enquanto puder. Enquanto ele quiser. Eu aproveito mesmo. Tá O certo. Theo é meu anjinho, assim, Tudo na um... vida tem um propósito, Tem, né? Tudo. E tem. ele, com certeza, ele Não, tinha que vir como ele seu filho. cara, ele é perfeito, assim, porque ele não foi um bebê que me deu trabalho. Ele não tá sendo um menino. Tudo E eu indica. vejo, eu sigo você no Instagram, às vezes ele faz as coisas com uma boa vontade que um outro menino da idade dele não é assim. Não teria. Normalmente ia reclamar, ai, não quero, ai, de novo. E ele tem todo um carinho, é muito bonitinho. É muito bonitinho. E ele é super maduro. Então, o ano passado, não, o ano retrasado, ele estava numa escola. E para chegar na quadra, tinha escada. E aí teve todas as apresentações. Por minha causa, a escola tinha que alugar um espaço, porque eu não podia ir, enfim. E aí ele me chega fim do ano, ele fazia futebol na escola, e aí a apresentação de futebol. Ele não quis participar, porque eu não ia assistir. Porque tinha escada.
Exatamente. Aí ele chegou, a minha irmã, a Sandra é minha irmã, o Theo é fora da curva. Ele chegou na diretora, isso ela me contou. Ele chegou nela e falou: eu quero saber quando você vai arrumar a quadra, colocar acessibilidade para minha mãe poder participar. Cara, ela veio me falar, ela falou: Camila, eu nunca tomei uma chamada de alguém tão pequeno. Pois é, pois é. Então, assim, porque já tem a consciência, assim. Com certeza. E ele ali naquele momento, ele estava pedindo para a mãe participar. Mas ele estava despertando que podia ter um amigo que quer usar a quadra diariamente com ele e não tem acessibilidade. Exatamente. Então, ele cresce comigo, assim, brigando, lutando, reclamando, e ele mesmo já começa a ter o olhar clínico. Sim. Da onde tem, aonde não Exatamente. tem acessibilidade. E o que ele vai levar para as outras gerações, para o filho dele, vai ser lindo. Né? O respeito, o saber lidar com as diferenças, é muito bonito. É muito legal. Parabéns. Você ganhou um anjinho mesmo. Ganhei, amém. Amém. Adorei, viu, Theo? Obrigado, viu, pela participação especial. De nada. Depois, lembra de cobrar a massagem. Tá, obrigado, viu? Foi um prazer, eu adorei. Espero que a gente se encontre pessoalmente. Com certeza, vamos marcar. Vamos sim. Obrigada, viu? Obrigada pro pessoal que assistiu, foi um prazer. Um beijo, gente. Beijo, tá? Beijo, tchau.